Fala, investidores, tudo bom com vocês? Aqui é o Criador da Fortuna e é o seguinte, hoje nós iremos ver qual vale mais a pena investir no Quisu 11 ou no XFIX 11, que são, vamos dizer, dois fundos de fundos imobiliários. Eu irei explicar um pouco melhor para vocês por que eu coloquei entre aspas. Seguinte, se inscreve no canal, deixa seu like, o canal está crescendo. Muito obrigado aos 300 inscritos. Tudo isso é por causa de vocês. Bora começar a falar sobre esses dois tipos de ativo. Para deixar claro, é o seguinte, o XFIX, né, ele é um ETF. Eu já expliquei aqui em vários vídeos o que é um ETF, mas vou explicar de novo de forma bem sintética e rápida para vocês entenderem. É um fundo que investe em índice. Então vamos dizer, no índice Bovespa, no índice S&P 500, que é as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, no IFIX, que é meio que o medidor do mercado, né, imobiliário, então ele investe nesse índice. O XFIX ele investe no índice IFIX. Já o Quisu 11, ele é um FOF, então ele literalmente ele é um fundo imobiliário e não um ETF, tá? Ele investe no Suno 30, que é um índice composto por 30 fundos imobiliários que foi a Suno que criou. Se você quer saber mais sobre o Quisu mesmo, saber tudo sobre ele, vai aqui nesse card, é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, ele está super completo, tá? Então confere lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e talvez até vire um ativo da sua carteira. Você pode estar se perguntando, mas por que eu estou comparando dois ativos que são diferentes, né? São ativos que não podem se correlacionar. Mas é o seguinte, eu usei a correlação básica de que eles medem o mercado financeiro. Já que o Suno 30, ele tem uma das suas regras o fundo imobiliário ele tem que pertencer ao IFIX. Então é meio que o IFIX ele é um índice composto por 70 empresas, 75 fundos imobiliários, e o Suno 30 o /Quisu, ele é um pedaço, então é como se fosse uma seleção de 30 ativos nesse índice de 70. E realmente, se você for botar assim de forma seca, a comparação ela fica injusta, mas você vai entender por que eu estou comparando eles dois, para ver qual que é a medição, se vale ou não a pena investir no XFIX 11, se vale a pena investir no Quisu 11. Mas bora começar a ver algumas características de cada ativo, né? Porque não adianta nada eu ficar falando, ele investe nisso, investe naquilo, se eu não falar as características. Bora começar pela taxa de administração, que é algo muito importante, tá? Quando se fala de, eu vou investir nisso, eu tenho que ver o quanto que eu estou pagando, porque tem fundos aí, fundos imobiliários que você paga taxas muito altas, mesmo ele tendo qualidade, as taxas acabam tomando parte do seu lucro muito rápido e de forma, vamos dizer, muito grande em relação ao seu patrimônio. Então, o Quisu 11 ele tem uma taxa de administração de 0,65% ao ano, o que é uma taxa relativamente baixa, tá, para os fundos imobiliários. Tem aí fundos imobiliários que tem 1,5%, 2%, e ainda tem taxa de performance. O Quisu não, ele é uma taxa fixa sem nenhum outro tipo de taxa de performance ou qualquer coisa do tipo. Já o XFIX 11, que é o ETF, ele tem uma taxa de 0,3%, o que é muito comum porque essas taxas elas são diminuídas, tá? Elas são diminuídas porque é um padrão dos ETFs ter taxas muito baixas, já que não precisa de uma gestão ativa, é uma gestão passiva. Eles pegam as empresas que estão ali e só alocam o capital. Então, se uma empresa saiu, eles vão vender as ações daquela empresa e vão alocar na próxima. Não tem nenhum tipo de comparação ou qualquer tipo de coisa de valuation, análise fundamentalista ou técnica, né? Vamos dizer, porque muitos gestores usam análise técnica para ganhar no curto prazo. Como eu já expliquei de forma mais sintética no começo, então é o seguinte, o Quisu 11 investe em 30 ativos e o XFIX 11 investe no índice, que é composto em torno por 70 ativos, tá? Que são 70 fundos imobiliários, entre eles FOFs, lajes corporativas, shoppings, logística, e
aqui dando um adendo sobre isso é muito importante falar que o Kisu não investe em outros FOFs, tá? Para não haver várias tributações, porque o Kisu, ele investe, vamos dizer, no XPLG11, né, que é um fundo de logística, e esse fundo de logística, ele tem os seus galpões logísticos que recebem um aluguel e passa para o Kisu. Já se ele investisse em FOFs, né, ficaria uma coisa de o Kisu investe nesse, aí o FOF vai investir em outros, e aí acaba tendo aquela coisa, paga a taxa de administração desse, paga a taxa de administração desse, paga a taxa de administração desse. E aí você acaba pagando muita taxa, vamos dizer, sem vê-la, porque elas vão sendo tiradas sem você perceber. E o ponto mais importante, o ponto que mais é o ponto de inflexão aqui desses dois ativos é os dividendos. Por quê? O Kisu 11, ele por obrigação de lei mesmo, ele tem a regra de distribuir 95% de todo o lucro dele. Isso de 6 em 6 meses ele é obrigado a fazer. Mas normalmente, como é fundo imobiliário, eles dão mensalmente isso, né? E é o seguinte, como ele distribui, ele tem isenção de imposto. Então você não paga nada de imposto sobre os dividendos. Então às vezes vem um dividendo maior, você não está pagando nada para o governo. Já o XFIX 11, que é um ETF, ele não distribui dividendos aqui no Brasil. Nenhum ETF distribui ainda dividendos aqui no Brasil. Isso ainda pode mudar, tá? Mas por hoje não se distribui. Já nos Estados Unidos há essa distribuição. Então você acaba perdendo, vamos dizer, essa isenção, né, que ocorreria no XFIX, porque eles recebem os aluguéis daqueles ativos que ele investe, só que aí ele reinveste no próprio fundo, fazendo às vezes a cota ficar maior. Porém, você pode falar, mas se vai reinvestir, eu ainda vou ter lucro. Sim, mas você vai pagar imposto. Porque quando você vende uma cota de um ETF, você tem que pagar 15% em relação ao seu lucro. Então vamos dizer que você teve um lucro bom. Lá, você comprou por 100 e aí você vendeu por 150. Esse 50 de lucro, 15% você vai ter que emitir uma DARF e assim pagar. Eu não vou ficar entrando em mérito de emissão de DARF, impostos, mas isso é algo que você tem que tomar muito cuidado quando você for escolher. Eu quero ter essa isenção, eu não quero pagar esse imposto, ou não, eu prefiro o XFIX mesmo, porque eu prefiro, sei lá, porque eu escolhi investir no XFIX, eu prefiro o ETF, já é mais comumente da minha carteira investir em ETF, tudo tranquilo. Lembrando, isso não é uma recomendação, isso é uma comparação e entender qual que é a diferença entre esses dois ativos. Lembrando, tô deixando aqui na descrição, galera, o link sobre o Suno 30 e do IFIX 11, tá? Para vocês conseguirem ler e entender qual que é a composição, como que eles funcionam. E dando um parecer bem rápido aqui, são ativos diferentes, mas que estão relacionados ao mundo imobiliário, né? Então, assim, eu consigo ver na minha análise, né? Eu não sou nenhum gestor, não sou nada. Eu acho que o Suno 30, o Kisu 11, ele acaba sendo mais atrativo, tá? Mas não é para comprar pela minha análise, porque eu não sou gestor. Não é para comprar, galera. Não é recomendação. É o que eu acho. Eu acho que o Kisu 11 ele é mais estruturado e ainda tem aquele ganho de isenção. Eu não sou um cara fã de pagar imposto, então eu gosto da isenção dada por ele, tá? Galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like. Se você quer ver aí mais comparações entre ativos, comenta aqui. Muito obrigado a todos, falou e fiquem bem. Bora ficar rico!